Alô, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, correção da AP1 rapidinho, porque não há tempo a perder, senhoras e senhores, só 2 meses. Vamos. Moçada, vamos lá? Pergunta 1 da AP1 do terceiro trimestre. Defina brevemente o que é região, meu Deus. Porção delimitada do território caracterizada ou, delimitada por uma ou mais variáveis conhecidas. Falamos bastante sobre isso em aula, falamos bastante sobre isso em sala. Vejam bem, nós temos uma porção de território e essa porção de território eu quero dividir conforme a minha necessidade, escolhendo variáveis. Por exemplo, numa sala de aula, que é um pedaço circunscrito, né? Um território fechado, é delimitado. Eu quero saber onde se concentram as meninas, onde se concentram os meninos, regiões distintas. Eu quero descobrir, eu quero visualizar quem está de blusa, quem está sem blusa. Também vou visualizar, vou delimitar. Então, a região é uma porção delimitada de território com uma ou mais variáveis conhecidas. Beleza? 2. Complete a frase. O processo de regionalização envolve a escolha de variáveis, como disse na pergunta anterior. Explique a importância da escolha desses elementos para a delimitação de uma região. Ora, senhoras e senhores, também como disse anteriormente, a partir do momento que eu trabalho a regionalização, eu estou trazendo para a superfície, para ficar mais visível ou mais facilmente visível, características que sejam do meu interesse, as tais das variáveis, tá? Pergunta 3. Qual a importância de identificarmos regiões num país tão grande quanto o Brasil? Ora, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 215 milhões de habitantes, climas diversos, vegetações diversas, hidrografia diversa, realidade social diversa, realidade econômica, financeira, política, enfim, toda essa diversidade. Colocado num lugar tão grande quanto o Brasil e outros lugares pelo mundo, o processo de regionalização facilita, por exemplo, na implantação de políticas públicas, facilita, por exemplo, no processo de administração do território, das pessoas, do seu povo, a política, a economia, onde que eu encontro, por exemplo, em qual região do Brasil eu encontro uma maior taxa de desemprego para que eu desenvolva políticas públicas que favoreçam a geração de empregos, onde que eu tenho mais jovens, onde que eu tenho mais idosos, onde chove menos, onde chove mais. Ora, um país com um território tão grande quanto o Brasil, a regionalização é fundamental para que ele seja, como é que eu posso dizer, administrado e bem administrado, ou administrado da melhor maneira possível, atendendo a maior parte possível das necessidades das pessoas que estão por ali. E não só das pessoas, né? Quando a gente fala de regionalização por bioma, etc., você está pensando também em fauna, flora, preservação de meio ambiente, tá bom? Pergunta 4. Qual pode ser considerada a primeira regionalização brasileira? Ora, senhoras e senhores, vamos voltar algumas centenas de anos atrás. Capitanias hereditárias, Tratado de Tordesilhas, período colonial português. Vejam bem, o Reino de Portugal dividiu o território que hoje a gente chama de Brasil, né? Mas dividiu o território colonial naquela época justamente para que pudesse administrá-lo melhor, certo? Com mais eficiência. Então, primeira regionalização brasileira, efetivamente, podem ser consideradas, aliás, as capitanias hereditárias. Pergunta 5. Um mapa com a atual regionalização do Brasil proposta pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ora, senhoras e senhores, 5 regiões. Já podemos eliminar a regionalização do professor Aziz Absaber, já podemos eliminar a regionalização do professor Pedro Geiger, já podemos eliminar a regionalização proposta pelo professor Milton Santos. Joia. Podemos eliminar também o seguinte, essa regionalização não leva só em consideração os aspectos naturais do Brasil, tá? Leva em consideração aspectos sociais, econômicos, populacionais, também naturais, por aí vai. Então, trata-se da regionalização oficial estabelecida pelo IBGE em 1969 e que considera aspectos geográficos, sociais e econômicos do Brasil.
beleza? Pergunta 6. Qual a principal contribuição do geógrafo Delgado de Carvalho para o ensino de geografia do Brasil? Ora, professor Delgado, lá no começo do século XX, instituiu a geografia como disciplina obrigatória do ensino regular aqui no nosso glorioso Brasil varonil, beleza? Claro, ele participou no IBGE com outras regionalizações, processos de regionalização, etc. do Brasil. Entretanto, a principal contribuição para o ensino de geografia foi transformar a disciplina em disciplina obrigatória. Pergunta 7. Quais foram as variáveis escolhidas pelo professor Aziz Absaber para a sua proposta de regionalização do Brasil? Variáveis naturais, especificamente solo, hidrografia, vegetação e clima. Regionalização esta, a qual ele nomeou como domínios morfoclimáticos do Brasil. Pergunta 8. Qual a principal variável considerada pelo geógrafo Pedro Geiger na sua proposta de regionalização do Brasil? Econômica. Ele levou em consideração também variável histórica e populacional, entretanto, a principal era a variável econômica. E se essa regionalização respeita os limites territoriais das unidades federativas? Não respeita. Ok? Pergunta 9. Nos 4 Brasis propostos pelo geógrafo Milton Santos, explique a região chamada região concentrada. Região concentrada combina a região sul e região sudeste do Brasil atualmente, não é? E que o professor Milton compreendeu que concentravam-se ali a maior quantidade de atividades econômicas, financeiras, a maior concentração de infraestruturas técnicas, tecnológicas, de comunicação. Portanto, a região concentrada seria, como o próprio nome diz, uma concentradora, tanto de atividades e, portanto, de potencialidades. Uma região concentrada seria atrativa para investimentos vindos de outros lugares, uma vez que já contava com um nível de infraestrutura que era necessário justamente para que a região concentrada fosse efetivamente concentradora de atividades. Redes de transmissão elétrica, redes de comunicação, redes de estradas e transporte, etc. Beleza? Pergunta 10. De maneira geral, a regionalização proposta pelo professor Milton Santos considera a difusão no território de quais elementos? Elemento técnico? Sim. Elemento científico? Sim. As redes de comunicação integrada? Sim. Portanto, todas essas. Resposta correta D. Combinação de elementos técnicos, científicos e de comunicação integrada. Falou? Gente boa! AP1 do terceiro trimestre é isso, acabou, fim de papo, temos mais 2 meses pela frente, portanto, AP2 e simulado. Não há mais tempo a perder, senhoras e senhores, bora trabalhar, encerrar 2024 com chave de ouro, com toda a tranquilidade, mas também para cima em geografia, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, beijão para vocês, até semana que vem, fui!